estamos aqui para mais uma EBD, né? Fisicamente à distância, mas o nosso coração sempre perto, ligado pelo nosso Deus. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham passado por uma boa semana e que a gente comece agora uma nova semana que se inicia cheia de lutas, mas também com confiança no Senhor, sabendo que Ele nos guarda e Ele nos guia todos os dias. E hoje a gente vai falar de uma pessoa que tinha essa confiança no Senhor, que era Abraão, né? A lição de hoje se chama Abraão intercede pelos ímpios e fala ali do capítulo 18 de Gênesis. Mas vamos primeiro tentar lembrar quem era Abraão, né? Abraão era uma pessoa que tinha uma vida totalmente rendida aos pés de Deus, porque ele confiava em Deus. Quero lembrar com vocês aquela figurinha lá da aula do Cacaio, que ele mostra que muitas vezes a nossa vida de oração é unidirecional. Então a gente manda os nossos pedidos, os nossos agradecimentos para Deus, mas a gente não recebe o retorno, né? A vontade de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus para a nossa vida. E Abraão, ele tinha essa vida bidirecional de oração, né? Então ele orava, ele dividia ali os seus pedidos, suas necessidades, seus pensamentos, seus agradecimentos com Deus, mas ele também recebia o que Deus tinha para falar para ele e obedecia, ele confiava em Deus, né? A gente lembra que Abraão vivia uma vida tranquila, estável, e Deus falou: olha, eu quero que você saia daí, que você se mude para um lugar que eu vou providenciar. E Abraão foi. Isso contraria todas as regras, né, de estabilidade física da nossa vida, né? Quem faria isso? Somente uma pessoa realmente muito dependente de Deus, e a gente sabe que essa decisão de Abraão de obedecer a Deus, de mudar do lugar que ele morava e de confiar plenamente em Deus, mudou o curso da história e influencia as nossas vidas até hoje, né? Teve consequências muito grandes. Mas, continuando aí no capítulo 18, Abraão estava ali assentado, né, na hora mais quente do dia, não sei, devia ser aí meio-dia mais ou menos, e ele estava sentado descansando embaixo da árvore quando ele viu 3 homens em pé junto a ele. E naquela época, né, quem morava no deserto, ali no Antigo Oriente, havia essa cultura de hospitalidade com os viajantes, porque muitas vezes nessa hora mais quente do dia era comum que os viajantes procurassem um lugar para se refrescar, para se abrigar do calor do sol. Então era um costume social, né? Era de bom costume, de bom tom, agir com hospitalidade para com esses viajantes. Aqui não fala exatamente se eles eram viajantes, depois a gente vai entender que esses 3 homens vinham da parte de Deus, mas Abraão preparou tudo para eles, falou: olha, sentem aqui, descansem nessa árvore, na sombra dessa árvore, lavem os pés. Foi lá, pediu para Sara preparar bolos, preparou uma carne, pegou pães, manteiga, preparou um verdadeiro banquete para aqueles viajantes. Então ele preparou 2 coisas, descanso e um banquete, alimento, né? Até falou: olha, para isso, para fortalecer o espírito de vocês, comam. E aí, o que a gente pode aprender com essa atitude de Abraão, né? Com essa hospitalidade? Muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade de servir a algumas pessoas e trata essas pessoas como se elas fossem invisíveis, né? Quando passam pela nossa vida. Então, hoje, nós não temos mais tanta necessidade de abrigar viajantes na nossa casa, né? Como tinha nos tempos de Abraão. Os tempos são outros também, não é tão simples abrigar estranhos em casa. Mas a nossa chance de demonstrar hospitalidade é abrigar pessoas no nosso coração. Principalmente em tempos de rede social, né? Que fica tão fácil tratar as pessoas bem pelo Instagram, pelo WhatsApp, e tão difícil ter um relacionamento verdadeiro com as pessoas físicas da nossa vida. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem muita dificuldade para lidar com redes sociais, WhatsApp. Eu tenho dificuldade para demonstrar carinho, afeição pela rede social, porque eu prefiro muito
estar presente com as pessoas que estão fisicamente na minha vida. É lógico que em tempos de pandemia a gente não consegue estar presente com todo mundo que está perto da gente, né? Mas ainda assim existem sempre aqueles amigos que a gente só tem contato na rede social, que não são tão próximos, e as pessoas que são da nossa família, que são da nossa igreja, que são os nossos amigos de escola, de trabalho. Nós precisamos cuidar dessas pessoas e demonstrar hospitalidade. Mas quando são pessoas que a gente convive, nossos amigos, é muito simples mesmo, porque nós temos carinho por eles. Agora, algumas pessoas são invisíveis na nossa vida, né? Como, por exemplo, às vezes a pessoa que faxina o nosso trabalho, a pessoa que faxina a nossa casa. A gente vê, às vezes, um tratamento tão diferenciado com as pessoas que trabalham para nós, ou pessoas que trabalham em outras funções, em outros setores do nosso trabalho. Às vezes um senhor que está limpando a rua, quer dizer, a gente passa e não dá bom dia, não dá boa tarde. Será que se fosse alguém que nós julgássemos, né, importante, a gente daria um tratamento diferente? Uma coisa que mexeu comigo muito essa semana foi a história do menininho que caiu do prédio. Eu nem sei se eu deveria estar falando isso aqui nesse momento na lição, mas porque eu acho que tem tudo a ver, gente, essa questão da hospitalidade, né? Não é só abrigar pessoas dentro de casa, é demonstrar amor mesmo. E aí esse menininho era o filho de uma faxineira. A faxineira foi passear com o cachorrinho da patroa na calçada e deixou o filhinho dela, de 5 anos, eu acho, com a patroa. E a patroa agiu com extrema indiferença. Acabou que esse menino entrou no elevador e foi parar aí num saguão, uma parte do prédio, que ele acabou caindo do 9º andar, né? E faleceu, infelizmente. E o que eu percebi dessa história? Gente, é uma história muito trágica, principalmente para a mãe e também para a patroa. O que eu penso é que essa mulher, pelo que a gente soube do caso, não é que ela era uma pessoa má, né? Não é questão de maldade, mas de indiferença, de não ver naquela pessoa que trabalhava para ela alguém importante. E isso é o oposto do que Abraão fez aqui. Eu não falo isso para que a gente julgue essa mulher, gente. Não devemos fazer isso, e no final desse capítulo 18 a gente vai entender qual é a atitude que a gente tem que ter diante da pessoa que comete um erro, né? Mas para que a gente perceba que a gente precisa parar de invisibilizar pessoas à nossa volta, que a gente precisa deixar de ser indiferente. E o erro que essa mulher cometeu, é claro que ela não sabia as consequências do seu erro, né? Porque poderiam. Ela não previu isso, ela não queria isso. Mas muitas vezes nós cometemos esse mesmo erro de tratar com indiferença algumas pessoas que passam pela nossa vida, né? E foi o oposto do que Abraão fez. No versículo 2 fala que ele correu ao encontro desses homens. Ele correu ao encontro desses homens. Ele foi rapidamente proporcionar ali o bem-estar desses homens. Então, assim, é uma lição importantíssima que Abraão deu pra gente aqui, de tratar a todos com carinho. E aí, mais pra frente, fala que um desses homens virou para Sara e falou que ela teria um filho em breve. E nesse texto fala até que Sara riu, né? Que ela não acreditava. Ela já era velha, Abraão também era velho, eles não estavam mais em idade fértil. Ela riu e esse homem falou: acaso alguma coisa é muito difícil para o Senhor? E aí nesse momento, gente, fica claro que esses homens eram da parte do Senhor, que eram anjos, né? E muitas vezes, quando nós tratamos bem algumas pessoas, é como se nós realmente estivéssemos tratando bem anjos, né? Pessoas enviadas pelo Senhor, que vieram para a nossa vida e que vão trazer uma mensagem de paz, ou muitas vezes consequências que a gente nem consegue imaginar, né? Se a gente tratar bem essas pessoas. E aí um desses homens então disse isso para Sara. Sara não acreditou e depois a gente soube, né? A gente conhece a história e sabe que esse homem estava certo e que ele realmente vinha e trazia uma mensagem da parte do Senhor. Então aí mais uma vez a importância da gente tratar bem, independente de saber quem é ou não a pessoa, mas de tratar bem, de ser cortês, de ser carinhoso, educado, amoroso. Isso é a vontade de Deus. E a gente, nesse caso aqui, Abraão estava hospedando anjos, né? Mas poderiam não ser anjos, poderiam ser pessoas más.
E ainda assim, o que nós temos que fazer é agir com hospitalidade. Abraão tratou bem esses homens antes de saber que eles eram anjos, antes de receber essa mensagem da parte de Deus. Ele tratou bem sem saber quem eram essas pessoas, né? Então, essa é a primeira lição desse capítulo. E a segunda lição é sobre interceder por ímpios, pessoas más, pessoas que cometem erros, não só por pessoas boas, né? A gente tem inclinação, claro, por orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, mas e pelas pessoas más, pessoas que fazem coisas erradas, a gente não tem, pelo contrário, a gente tem a tendência justamente de julgar, de criticar. Então, do versículo 17 ao 33, fala que Abraão recebeu uma revelação de Deus do que aconteceria com Sodoma e Gomorra, né? No versículo 17, fala que o Senhor falou: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, trocando em outras palavras, né? Deus estava pensando assim: poxa, como que eu não vou revelar para o meu amigo Abraão o que eu estou querendo fazer aqui com Sodoma e Gomorra, né? Deus se preocupou em revelar para Abraão algo que ele queria fazer. E isso mostra aqui uma relação de extrema amizade e intimidade entre Deus e Abraão, né? E aí Deus fala: porque eu tenho conhecido, e ele há de ordenar a seus filhos, a sua casa depois dele. Então, assim, Deus tinha total intimidade com Abraão. Por quê? Porque a relação dos dois era uma relação bidirecional. Abraão orava e Abraão também ouvia e aprendia, obedecia à vontade de Deus. Não era uma via de mão única, né? Então, Deus revelou a Abraão o que seria feito de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começou a interceder por aquele povo. Abraão sabia, né, o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Ele não achava que eles eram inocentes, boas pessoas. Não era isso. Mas ele teve empatia, ele teve compaixão, ele se colocou no lugar daquelas pessoas. É isso que é ter empatia, é tentar se colocar no lugar. É lógico que a empatia perfeita a gente nunca tem. Por mais que a pessoa tenha uma vida parecidíssima com a gente, uma personalidade parecida, a gente nunca sabe o que é estar na pele da pessoa. Mas a gente tem que fazer esse exercício de tentar ao máximo sempre. E Abraão fez isso. Ele pensou: poxa vida, e se eu tivesse lá em Sodoma e Gomorra, como seria? Como eu me sentiria quando eu fosse destruído, quando a minha cidade fosse destruída? Então, ele começou a orar, ele teve compaixão daquelas pessoas, mesmo que elas fossem pessoas ímpias. E aí ele começou a orar e falou: poxa Deus, mas você destruiria uma cidade, sendo que se houvesse ali 50 justos, de tantos moradores, se houvesse ali 50 justos, será que é certo destruir esses justos junto com os ímpios? E aí Deus falou: tudo bem, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E aí Abraão falou: bom, eu sei que eu sou pó, né? Mas já que eu tô aqui, agora que eu me atrevi a falar ao Senhor, eu pergunto aqui: se tivesse então 45 justos, você ainda assim destruiria a cidade, Deus? E aí Deus falou: tudo bem, se tiver 45 justos, então eu não destruo a cidade. E aí Abraão foi intercedendo aos poucos, diminuindo ali esse número até chegar ao número de 10. Se tivesse 10 justos numa cidade, gente, pensa na cidade de Vitória, né? Se tivesse 10 justos numa cidade inteira, Senhor, você poderia poupar a cidade? E aí Deus falou que pouparia. Depois a gente sabe o que aconteceu, né? E aí a gente fica pensando, mas o que eu quero aqui não é nem pensar no desfecho de Sodoma e Gomorra, é trabalhar essa atitude de Abraão, de orar e interceder por um povo que era ímpio, né? Então a nossa atitude não deve ser de julgar as pessoas que erraram, que cometeram crimes, erros, né? É uma inclinação tão natural na gente, mas a nossa atitude deve ser orar por essas pessoas e pedir a compaixão de Deus na vida delas. Então, as duas grandes lições que a gente tem nesse capítulo 18, além da vida de oração, né,
que Abraão sempre teve. Qualquer história que a gente lê sobre Abraão vai ter essa grande lição sobre a vida de oração, a comunhão, a intimidade com Deus, mas as lições específicas do capítulo 18 são, primeiro, que a gente deve tratar bem as pessoas, ser hospitaleiro, receber bem as pessoas no nosso coração, preparar para elas aqui dentro um banquete, um descanso, né? Uma palavra amiga. Então, a hospitalidade nos dias de hoje se manifesta de forma diferente. Então, tratar bem as pessoas, demonstrar o nosso amor com atitudes, independente da posição que aquela pessoa ocupe na sociedade ou na nossa vida, né? Mas amar a pessoa com as nossas atitudes simplesmente pelo que ela é, por ela ser criatura divina, assim como nós. E a segunda lição é que a gente não deve apontar, julgar, massacrar os ímpios, mas ter compaixão por eles, né? Tentar se colocar no lugar deles, ter compaixão e interceder a Deus por aqueles que caminham para a destruição, não é? Porque eles precisam muito mais da nossa oração do que nós mesmos. E a gente passa, às vezes, um dia inteiro orando, pedindo a Deus por nós, sendo que a nossa vida eterna já está garantida. O que a gente tem que passar mais tempo orando mesmo é por aquelas pessoas que estão perdidas. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido, não comigo, mas com a vida de Abraão, que realmente foi um exemplo, e isso falou muito ao meu coração. Eu espero que fale também ao seu.